Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de filosofia? Interessante, 30 de novembro é considerado o dia do teólogo. Eu quero abraçar aqui todos os teólogos. E naturalmente que você vai questionar, né? Marcelo, filosofia falando de teologia, falando de religiões? Pois é. Existe um departamento da filosofia estritamente ligado às religiões, que é justamente filosofia da religião. Aliás, tem aqui um exemplar, professor doutor Adriano Antônio Faria, filosofia da religião, aborda as mais diversas religiões, e eu queria saudar o teólogo, a teóloga, pela passagem do seu dia. Antes de trazer a questão da teologia em si, trazer um pouco da filosofia da religião. Como é que a filosofia da religião vê as doutrinas espirituais, as doutrinas religiosas. A filosofia da religião, ela transcende aquilo que é doutrinal. Ela, através de uma investigação filosófica, ela transcende tudo aquilo que é confessional. O que é que ela busca? Ela busca identificar caminhos que levem a uma razão lógica. A uma lógica, a uma razão, a uma coerência. É isso que busca a filosofia da religião. E o filósofo da religião, ele tem algumas ferramentas, consideradas principais ferramentas. Por exemplo, uma metodologia histórico-comparativa, né? Observar a história daquela religião, observar a comparação daquela religião com outras religiões. Tenham elas a mesma linha ou uma parecida linha de raciocínio ou de raciocínios diferentes. Outra ferramenta do filósofo da religião é a filologia. O que é a filologia? Quando a gente fala de filologia, lembramos logo de Nietzsche, né? Que antes de ser filósofo era filólogo. Um filólogo, ele se detém aos documentos de um povo, à sua língua, às suas origens, à sua cultura, para tentar entender nos originais aquela cultura. Mais adiante ainda aqui nesse vídeo, nós pretendemos trazer um trecho aqui de um trabalho espetacular de um escritor espírita chamado Haroldo Dutra Dias. Haroldo mergulhou no grego para trazer uma tradução em português, direto do grego, de O Novo Testamento. Nós vamos trazer um pouco mais adiante. E a antropologia também, a história desse antropos, a história desse homem. Mergulhando na teologia, a teologia vem de duas palavras. A etimologia, né, da palavra teologia, vem de duas palavras gregas. Theos, T-H-E, acento no O, S, Theos e Logos. O interessante é que os gregos não entendiam Theos como nós entendemos. Theos é Deus. O Theos dos gregos vem desde a época de Homero, de Hesíodo, de suas narrativas, de seus mitos e dos deuses do Olimpo. Então vejamos que é bem diferente da nossa conotação, principalmente do mundo ocidental, aquilo que nós entendemos como o Deus judaico-cristão. E o interessante é a palavra logos, que logo no início tinha a conotação de estudo de palavra. A Grécia Antiga, ela possui uma concepção diferente, né, da nossa. O logos possui uma compreensão diversa. Por exemplo, a primeira personalidade, o primeiro pensador que nós vamos identificar indo na história, indo na filosofia, é Heráclito. Heráclito vai sugerir a existência do logos como uma entidade universal independente. O que é isso? A palavra logos ainda não tinha um uso muito claro. São levantadas hipóteses de que Heráclito identificava o logos com razão ou explicação no sentido de uma lei universal, ou mesmo significando sabedoria. Ele defendeu que todas as coisas vêm a ser de acordo com o seu logos. E embora as pessoas vivam como se tivessem o seu próprio entendimento privado, o logos ele é comum e ele é uno.
O interessante é que mais adiante outro filósofo grego, né, o estagirita Aristóteles, vem ter uma compreensão um pouco diferente do Logos. Na sua retórica, ele vai tratar o Logos como um dos 3 modos de persuasão, ou seja, o argumento da razão. Mas nós vamos ver que mais adiante essa palavra Logos, ela vai confluindo para uma situação que nós vamos entender como a mais atual possível no mundo das religiões. O mundo estoico, o estoicismo, que hoje está tão em voga, né, tão em moda novamente, aparecendo muito a filosofia estoica, a filosofia helênica, eles também se apropriaram do termo e vêm cunhando o termo logos spermatikos. Logos spermatikos, que seria o princípio gerador do universo. Estaria assim bem mais próximo de uma lei que rege a maneira como o universo funciona. Talvez você lembre logo de Plotino mais adiante, né? Plotino, que é uma das referências de Agostinho de Hipona também. Plotino é chamado um dos neoplatônicos. E tudo isso vem lá de Platão também, que trabalhou ainda com o Logos. Uma porção do Logos estaria também presente nos seres humanos. Então teria um Logos material identificado com a natureza. Fílon de Alexandria, esse aqui, é um filósofo judeu, nascido aproximadamente 10 a 15 anos antes de Cristo, mas não vai conhecer Jesus. É um filósofo que vai mergulhar, vai criar a filosofia mosaica, vai falar de Moisés. Vejamos o que Fílon vai trazer sobre o Logos na sua obra De Officio Mundi. Também com relação a Deus, se há de supor algo semelhante. Tensionando construir uma megalópole, concebeu antes uma noção de seus tipos, a partir dos quais compôs o mundo inteligível. Estão lembrados aí de Platão, Sócrates, questão do mundo inteligível, o mundo sensível. Fílon bebeu na fonte platônica. Para produzir, por sua vez, também o mundo sensível, servindo-se daquele como de um modelo. Ora, assim como a cidade, previamente constituída no íntimo do arquiteto, não tem lugar fora dele, mas estava impressa na alma do artesão, assim também o mundo constituído a partir das ideias não poderia ter outro lugar senão o Logos divino, que as pôs em ordem. Haveria, porventura, algum outro lugar para suas potências que fosse capaz de receber e conter, não digo todas, mas uma só ideia pura, qualquer que seja? E finaliza nesse contexto Fílon de Alexandria. E, se alguém quiser fazer uso de termos mais despojados, poderá dizer que o mundo inteligível não é outra coisa senão o Logo de Deus. Então ele vai trazer a ideia de que o Logos de Deus, aquele que no início foi o verbo, foi a palavra, o Logos seria o mundo inteligível, entregue já à criação do mundo, pois a cidade inteligível não é outra coisa senão o raciocínio do arquiteto entregue já ao plano de construir a cidade. Trocando em miúdos, o mundo sensível, o mundo que nós vemos, o mundo que nós tocamos, o mundo em que estamos vivendo, dirão Platão e Sócrates, Sócrates primeiro, depois Platão, seu aluno, seu seguidor, que há um mundo inteligível, o mundo bom, o mundo belo, o mundo justo, o mundo honesto, o mundo incorruptível. Aqui, o mundo sensível, o mundo corruptível, o mundo feio, o mundo ruim. Essa é a ideia platônico-socrática. Fílon de Alexandria vai dizer que o Logos é justamente a criação de Deus do mundo inteligível para depois a criação do mundo sensível, que seria a cópia do mundo inteligível, a cópia do mundo platônico, socrático, o mundo inteligível. Isso é bem interessante, porque mais adiante nós vamos perceber também
Aqui no Novo Testamento, e aí você como os teólogos, teólogas que já entraram aqui, principalmente os cristãos, estão acostumados a ver como livro de João. Olha o que vai dizer. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada que se encontra feito se faria. Aqui há uma nota em que o tradutor, Haroldo, vai dizer Logos. Escreve em grego, escreve em português. Palavra, verbo, discurso, narrativa, razão, raciocínio, inteligência, conta, cálculo. Ele está trazendo o Logos como a tradução da palavra verbo. O verbo seria o Logos em grego. E bem interessante, mais uma coisa que nós vamos trazer, lembram do que falamos de Fílon de Alexandria em relação ao Logos. Em relação ao cristianismo, Agostinho de Hipona, mais adiante, ele reinterpreta o conceito de Logos. Ele descreve o Logos como a palavra divina, com atributos de verdade e sabedoria. Mas esse Logos, ele estaria presente em Jesus mais do que em qualquer outra pessoa. Olha como é rico esse estudo e leva você para várias dimensões de entendimento. A teologia cristã vai se dividir em teologia sistemática, bíblica ou exegética, prática e também histórica. Falamos um pouco aqui sobre a teologia cristã, mas óbvio que como filósofo da religião, nós vamos estender os entendimentos de teologia. Você hoje tem, por exemplo, a teologia islâmica. O Deus dos muçulmanos. É interessante que nós falamos Deus, né? pela nossa origem, pela nossa cultura ocidental. O italiano vai falar Dio, o inglês vai falar God, o americano, o norte-americano. O alemão vai falar Gott. O islâmico, onde quer que ele esteja, ele vai falar Alá. É o Deus dos muçulmanos, é o Deus descrito no Alcorão, livro do profeta Maomé. Por que não falar também da teologia budista? E é bem interessante porque o budismo é uma doutrina filosófica e espiritual, entendida também como religião, mas sem o religare a Deus, porque o budista ele não acredita no Deus, ele não trabalha com o Deus como o islâmico trabalha, como o cristão trabalha. Ele trabalha como uma renovação individual, espiritual de cada um, e trabalha até com deuses, que são os devas, espíritos que atingiram um nível mais elevado de consciência. Por que não falar da teologia judaica? Aliás, já nesse vídeo, falamos sobre a cultura judaico-cristã, porque Cristo aparece justamente no meio judaico. Aparece no meio judaico. E toda aquela interpretação, tudo aquilo que temos do Antigo Testamento, da Torá, os 5 livros do Antigo Testamento, são preceitos judaicos. Então também há uma teologia judaica muito valiosa. A teologia taoísta, a teologia hindu, que não é monoteísta, quer dizer que não acredita só em um Deus, acredita em vários deuses, é uma teologia politeísta, que trabalha com vários deuses. Há uma teologia umbandista para os adeptos da Umbanda, inclusive com faculdade reconhecida pelo MEC, Ministério da Educação. Por que não falar também da teologia espírita? Há faculdades espíritas com cursos orientados e acompanhados e atestados também pelo Ministério da Educação, aprovados pelo Ministério da Educação. Então, nesse dia 30 de novembro, eu queria saudar especialmente a todos os teólogos, todas as teólogas. Eu acho que nós precisamos muito falar sobre Deus, da forma como você compreende a Deus. Se você não
ainda não consegue compreender, mas busca compreender, busque a sua melhor forma. A melhor forma não é a minha é a melhor para mim. Qual a sua melhor forma? De que forma você entende melhor Deus? Dentre tantas teologias que falamos aqui, outras que porventura são muitas, não podemos falar, mas qual que você mais se identifica? Qual aquela que vai trazer você para se conhecer mais, para transcender, para ir além da matéria? Então o teólogo, a teóloga tem essa função. E quantas pessoas que vocês iluminam as almas, trazendo as verdades do mundo transcendente, ou dos mundos transcendentes. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, né, de divulgar nosso canal. Aqui nós não falamos só de neurociências, falamos também de filosofia, não só filosofia da religião, mas as mais variadas formas de filosofia. E falamos do bem interessante também, que é o pessoal, que é o espiritual. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.